Então, ó, aqui eu tenho A145, não funciona o Wi-Fi. Então vejam, o Wi-Fi está desligado, aciono, ele fica ali, ó, meio claro e não ativa, certo? Então deixa eu vir aqui, ó, abro o Wi-Fi, olha lá, já está desativado. Ativo, parece que está ativo, mas se eu vir aqui, ó, fechar o aplicativo e voltar lá no Wi-Fi, ó, já está desligado, certo? Venho aqui na configuração do aparelho e procuro MAC. E aqui está, ó, endereço MAC do Wi-Fi. Endereço MAC do Wi-Fi não está disponível, ó, sem endereço MAC de Wi-Fi. Quando não tem endereço MAC do Wi-Fi, a gente tem uma grande possibilidade de ser processador, tá? O do Bluetooth também não tem, não. Pois é. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos começar aí a nossa análise. Primeira coisa que nós vamos fazer, abrir aqui o esquema elétrico, localizar aqui o meu Wi-Fi, tá aqui, esse é o Wi-Fi. Tá aí. Vamos abrir aqui o esquema e vamos lá. Primeira alimentação de 1.8 volts. Vou localizar no C3009. Tá aberto. Tá aqui. Aí. Ô, maestro, beleza, irmão? Como é que você tá? 100%? Então vamos lá. C3009 é onde eu vou buscar a alimentação para o meu Wi-Fi. Então eu venho aqui, coloco o multímetro de escala de tensão e busco. Quantos volts tem aqui? Do outro lado? 1.8. Ok, primeira alimentação presente, no percurso, no destino já é outra coisa. Segunda alimentação, 1.1 volt, onde eu localizo? 3002. Colo, busco, logo abaixo. Venho aqui no Wi-Fi e busco. Aí está, 1.1. Ok, próxima alimentação, 1.1 volt, C3000. Copio, busco, encontro, e aqui eu busco 1.1. E tá aí, 1.1. Ok. Próxima alimentação, 1.8, C3001. Copio, colo, busco, logo em cima. Vem aqui, busco. Tá aí, 1.8. Próxima. 3.3, C3004, copio, colo, busco, tá aí. Quantos volts tem? Opa. 3.2 volts. Ok. Próxima alimentação. 1.8 AP, C3006. Essa aqui é a única que a gente tem certeza que tem que ter. 3006, segundo capacitor, venho aqui, busco, tá aí, 1.798, perfeito. Busco aqui de armazenamento também, VDD Core C3008. Tá ali, 1 volt, ok. Então, ou seja, temos falhas por tensão? Não. Agora nós vamos para a segunda etapa de análise. Nós vamos buscar frequência de 26 MHz. C3011. Copio, colo, busco. C3011. Vamos aqui ligar aqui o osciloscópio. Professor, quando ele liga bem, aqueles pontos ali na placa é teste point para o CPU, né? Aqui? Isso.
Aqui são test points das malhas de dados. Isso, esse que eu queria saber. São os test points das malhas de dados. Isso. Então vamos lá. Automático. 1 volt por divisão. YT. Ok. Então vamos pegar aqui. C3011 está onde? Tá aí. Ok. Vem aqui e busca. Vou soldar aqui um GND aqui. X. Só restaurar aqui o meu osciloscópio. Aqui, pessoal, olha, a minha ponteira, ela tá, quando eu ficar viajando com ela, ela tá com ruído. Então a frequência bonitinha aqui não vai aparecer, mas eu já consegui pegar ela aqui pelo número, tá? Ó. Então já tá lá, ó. Exatamente a frequência que meu esquema me diz, tá lá, ó, 26.3 MHz. Então tá bem escrito aqui. Vou ver se eu consigo captar aqui com a câmera, pra vocês verem de longe. Então a frequência está ali, ó, 26.3 MHz, que tanto é a mesma frequência que eu desenhei ali no quadro e a mesma frequência que está lá no meu esquema elétrico. Só não consegui pegar ela bonitinha aqui por causa da minha ponteira aqui que está cheia de ruído. Eu perco uma ponteira por mês viajando com essa ponteira dentro da mala, que elas ficam amassando, e esse cabo ele é muito sensível, ele não pode ser dobrado. Então aqui, ó, já está até dobrado aqui, ó. Mas beleza, já temos então frequência, já sei que eu não estou sofrendo aqui por frequência. Então nós já temos as duas primeiras etapas, tanto tensão quanto frequência. Agora me falta terra e dados, que é a conexão do meu Wi-Fi com a minha CPU. Ok, então agora para eu medir os terras e os dados eu preciso fazer o quê? Levantar o meu Wi-Fi. Então vamos lá. Um pouquinho de fluxo. Fiquem atentos na quantidade de fluxo, tá? Isso aí é mais que o suficiente já, ó. Uma gotinha. E vejam, eu sempre jogo a temperatura para fora da placa, ó,
para fora da placa, e eu coloco o fluxo sempre do lado onde eu vou jogar o calor, porque a minha intenção, eu vejo muita gente colocando fluxo em cima do circuito e colocando muito. Eu coloco fora do circuito e na posição onde eu vou jogar o calor, para que o meu calor empurre esse fluxo daqui para baixo do circuito. E essa quantidade aí é mais que suficiente. Ok, então ó, pads limpas. Agora nós vamos precisar de enumerar essas balls e garantir o valor de reversa de uma por uma dessas linhas. Então vejam, como a gente vai enumerar? Primeira coisa, abro o layout e vejo qual é o pino 1 aqui. Pino 1, pessoal. Sim, superior direita. Ok, então eu já sei que essa ball aqui é a minha ball de número 1, ok. Só que agora ela na verdade não é de número 1, é a número A1, ok? Já jogaram batalha naval ou não? Já. Então, mesma coisa. Então, ou seja, aqui ó, nós vamos agora ter que saber o seguinte. Aqui eu tenho a ball A1. Agora eu vou contar A2, A3, A4, A5, A6, ou eu posso contar também A2, A3, A4, A5, A6, A7. Vê que para baixo eu vou até A6, para cá eu vou até A7. Agora somente eu olhar no esquema. A minha letra A, ela vai até 6 ou até 7? Aí eu já vou saber a posição de contagem correta. Entende? Então eu volto lá no esquema agora. E vejo, ó, a letra A vai até qual número? Ó? Na verdade, qualquer letra vai até qual número? O máximo vai até 6, certo? Não existe número 7. Ó. Então eu vou contar para baixo. Então se essa aqui é a A, vai até 6. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Próxima carreira, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Próxima carreira, C1, C2, C3, C4, C5, C6. E assim por diante, ok? Uma coisa, se vocês quiserem anotar, é muito importante. Quando vocês pegarem um circuito integrado que possui muitas balls, algumas letras não existem nas contagens das balls. Todas as letras que podem ser confundidas com números não existem na contagem das balls. Por exemplo, a letra I, ela não existe. Então, se eu contar A, B, C, D, E, F, G, H, aí pula para o J, porque o I pode ser confundido com 1. Aí vai J, K, L, M, N. Não existe O, porque pode ser confundido com 0. Então, pula para P. P, Q, aliás, Q também não existe. Então, ou seja, não existe I, nem O, nem Q. E tem mais uma que não existe, que é a S, que pode ser confundido com 5. Ok? Então, I, P, I, O, Q e S são as 4 letras que não existem no alfabeto da placa. Ok? Então, ó, aqui agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos ter que saber os valores de reversa que vai me apresentar em cada uma dessas linhas para que eu possa aferir todas. Então, ou seja, por favor, alguém anotem para mim, por favor. Só um anotando tá ótimo. Cadê a anotador? Caderninho é melhor, mais rápido. Pega o caderninho. Caderninho também. Mais rápido. Que vai no caixa também. Bora? Pensei que veio para isso. Você vai ver o caderninho emprestado e vai Vai jogar assim. Hã? Vai dar uma distância dessa para mim. Por isso que eu trago mais de pio, porque
verdade, eu não vou falar os valores, vocês que vão falar, tá? Então, ó, a bola 1, ela tá saindo abaixo do meu circuito de Wi-Fi e ela tá indo lá pro meu FPC, ó. Se ela tá indo pro FPC, qual o valor que ela tem que apresentar de reversa? FPC é um circuito integrado? Não, ela Não. tem que dar OL. Então dá OL, então anota. A1, OL. A BOL E6, vou seguir, ó. A E6, ela possui bobina em paralelo. Então, ou seja, bobina dá continuidade de um lado para o outro? Bobina em paralelo? Sim. Dá, certo? Então, se eu colocar uma bobina em paralelo, ela faz um curto na linha, correto? Então, ou seja, uma linha que está em curto, ela vai dar quanto? Zero. OL desconectada. Zero, curto. Obviamente não é um curto porque é uma linha de antena, mas como se fosse, vai dar zero então. E3, ela vai para aqui, ó, capacitor em série. Quanto tem que apresentar? OL. OL. B, essa daí é? S, não. A3. Ih, na terceira você já tá perdendo já. Não, E6 eu botei. A3, OL. OL. Professor, fala bem no começo de novo, porque agora que tá começando eu vou filmar. Esqueci. Falar o quê? Então, com isso? O começo da. Como enumerar a bola, da 1 pra frente. Não entendi. Como que é a 1, como que ela vai dar o E e tal. Ah, tá. Então vamos lá. A1, ela tá indo para um FPC, certo? FPC é um circuito integrado? Não. Então, ou seja, o valor de reversa sempre vem de um circuito integrado, correto? Se eu não tenho circuito integrado na linha, qual o valor que eu tenho que apresentar? OL. Então, A1, OL. Depois, E6, que é a segunda linha. E6, ela está vindo e vai para uma bobina em paralelo. Então, ou seja, a bobina dá continuidade de um lado para o outro. Então, se eu colocar ela em paralelo, ela vai para terra. Então, vai dar zero, como se fosse um curto. Se eu não tivesse a bobina, daria OL, porque está indo capacitor em série. Mas a bobina está antes, então vai para o curto aqui, não chega no capacitor. Ok. A A3, ela vai dar OL, porque o capacitor em série é chave aberta. OL. Depois, B1 vai dar quanto? OL. Uma nota. Professor, Ah. não sei se você falou aí, mas essas bobinas ali na antena, elas servem para amplificar o sinal? Não. São filtros FL. Bobina que não tem indutância, filtro FL. Se ela tiver indutância, bobina. Se não tiver, filtro. No caso, quando ela tem indutância, os próprios sistemas elétricos... Vai te falar, exato. Então, ó, A4. Bobina em série e vai para o circuito. 450. Coloca assim, 450/OL, porque esse circuito aqui costuma não gerar valor de reversa, tá? A4. Professor, nesse caso, quando ele costuma não gerar, ele pode gerar e cair? Não, costuma não gerar. É porque isso aqui, na verdade, ele está chamando de U, mas isso aqui, na verdade, é um filtro. É um filtro duplex que chama, um filtro duplexor. Então ela pode dar o valor, porque aqui está falando que é circuito. Então, se for circuito, tem que dar valor. Mas isso aqui, na verdade, isso aqui é um filtro. Então, esse nome aqui que está errado no esquema. Então, eu já peguei isso aqui em vários aparelhos. Então, eu sei que pode apresentar OL nessa linha. Isso. C1. Está indo para esse mesmo camarada aqui, ó. Também, mesma coisa. Mesma situação. Exato. Então, ó, D1 vai para onde? Então vai dar quanto? OL. G5 vai para onde? OL. Agora, ó, A6 passa por uma resistência e está indo para minha, vamos seguir, e vai para minha UCP, vai para CPU. Então, ou seja, qual o valor que tem que apresentar essa linha? 450, mas ela tem resistência em série aí. Deveria aumentar, mas aí não me informa qual o valor da resistência. E se não me informa qual o valor da resistência, provavelmente é porque ela é 0 ohms. Só que eu estou falando que você tem que ficar atento com isso, porque se ele fala que é 1K, ele dá o valor de 1000. Se fala que é 2K, 2000 e assim por diante. No caso, antes de medir ali, seria interessante medir a resistência. Não necessariamente. Você mede a linha. Se der 450, você sabe que é 0 ohms. Se der mais de 450, você sabe que é de 1000. Aí você compara com as outras, que todas as resistências ali são do mesmo valor. Aí só você comparar com as outras linhas. Você tem um parâmetro. Essa daí é A6, né? Essa aqui é A6. Então, ó, A6, CPU 450. B6 também CPU, quanto? 450. A5, CPU, quanto? B5, CPU, quanto?
C6, CPU, quanto? Vamos, pessoal. D6, 450. C5, D5. Pronto. Agora aqui, ó. F6, 0. A2, F4. Tá anotando, irmão? Mas tá acompanhando? Professor, Ah, no caso, antes de eu levantar, no caso assim, antes de eu levantar o CI, eu quisesse ver se a comunicação, pelo menos se a comunicação do processador estiver chegando, rasparia para medir aqui? não. Porque se você raspa para medir aí, de um lado você tem Wi-Fi, do outro lado você tem CPU. O que vai te informar? A CPU, né? Maior. Não. Por Não quê? vai ser exato, você está no lugar. Se você estiver no lugar, irmão, você não pode medir reversa em uma linha que tem 2 circuitos integrados. Você não sabe de onde está vindo o valor. É bom saber. Sim, é a mesma coisa aqui. Eu pensei que você ia perguntar assim: eu poderia tirar essa resistência e medir? De um lado eu teria circuito, do outro lado eu teria CPU. Poderia, mas não faz sentido. Você vai medir só metade dos dados, as outras não têm resistência. Então não tem jeito, cara. Tem que fazer o passo a passo completo. Ele quer porque quer um atalhozinho, mas não tem jeito, irmão. Ele não quer tirar essa. Ele não quer tirar o CI de jeito nenhum, mas não tem jeito, irmão. Vai ter que tirar. Sinto te informar, mas tem que fazer. Já fiz o reforço, e agora? Não vai fazer mais não. Joga pra Exato. fora. Parou de qual, Marlon? Eu tô fazendo o GND todinho já. C3. C3, D3, D4, E4 e E5. Esse test point aqui, irmão, serviria se você quisesse medir os dados da linha. Aí você precisaria do Wi-Fi no lugar para se comunicar com o CPU, certo? Aí você quiser medir os dados com o osciloscópio, você pode raspar e você vai medir os dados. Reversa não. O test point é para isso, para você medir o funcionamento da linha. E ela não vai funcionar com um circuito só no lugar. Então você precisa ter um test point por fora para você medir a comunicação entre o Wi-Fi e o processador. Aí você usar o test point. É igual, por exemplo, se eu medir a linha e tiver OL, aí eu raspo o test point mesmo. Tem valor no test point? Pulso um jump do test point. Para isso serviria. Agora, para medir a reversa aí com o circuito no lugar, não serve para nada. E tipo, já levanta pra garantir logo os negativos, né? Exato. Porque ali só vai garantir dados. Exato. Você tem dois trabalhos. Você tem que raspar para medir, depois levantar e medir de novo. Não faz sentido. Aí, professor, no caso, quando tem uma falha assim, que seja com o processador, eu levantei o CI, fiz todo o macete, mas aí eu vi que a linha de dados que está com problema. Que está indo para a CPU, comprou qual o problema? O L? Pode ser. Aí eu vou ter que levantar a CPU. Aí primeiro ver se tem componente na linha. E ver se nesse componente que está na linha tem valor. Se tiver valor no componente, eu puxo o jump do componente para debaixo do Wi-Fi. Aí se eu tiver desconfiando que seja o processador, seria interessante chamar teria que ter um osciloscópio para fazer a medição. Não. Tá Ele confundindo as coisas. verificando continuidade da linha. Então, pra que eu osciloscópio? Presta atenção. Não, mas pode ser. Não. Tá testando com o aparelho desligado. Entendeu? Você vai testar Vamos lá. só- Para eu identificar Ligado, né? isso, para eu identificar se uma malha dessa tem falha para CPU, ela vai dar ou OL ou vai dar, por exemplo, 2000. Aí eu olho na linha. Tem algum componente na linha? Não. Então quem está OL? É a CPU que está desconectada, certo? Porque não tem componente nenhum em série. Então, ou seja, se a CPU está desconectada, eu vou ter que levantar a CPU, fazer um jump debaixo da CPU, puxar para fora e levar até debaixo do Wi-Fi, para me recuperar a linha. Aí eu observo isso. Se for a linha, se não são reparos dessa pergunta. Exatamente, mas aí para eu saber, na hora que eu levantar a CPU, tiro continuidade, da borda da CPU até a borda do Wi-Fi. Tá inteira? Tá, era a CPU que está desconectada, só rebale. Então vamos lá. Parou no E5, né, mano? Já foi, vai. Vamos pra cima. G4, quanto? Olha. OL, muito bem. Do outro lado do capacitor de G4, quanto? Vai PMIC. Não são exatos, né? Não, vai pra PMI 450. Pronto. E1, CPU, quanto? G1, CPU, quanto? F1, CPU, quanto? G2, CPU, quanto? G3, CPU, quanto? Eu já peguei pessoal, um iPhone que ele estava encurto na linha de dados da bateria. E aí ia lá para dentro da CPU. E eu peguei e condenei a placa. Eu não mexo na CPU do iPhone. E Então, dados aí- da bateria
É isso aí. Daí no caso ele não subiu o carro. O mouse é esse aí, o outro é qual? G3. G3. Agora, E2, quanto? Olha. OL, muito bem. F2, quanto? Vai, PMIC. 450. Lembra que a malha 1.8 AP pode dar o valor um pouco menor que 300, e é normal, tá lá nas 10 parâmetros da reversa. Até 250. Isso. 300 a 250. Então, 1.8 AP, pode colocar aí, 250. F2, né? Isso. Agora, B2 vai para PMIC, quanto? F5, PMIC, quanto? E3, PMIC, quanto? B4, PMIC. 450. C4, PMIC. 450. G6, PMIC. 450. D2, PMIC. 1.8. Mas não é AP. Então, 450. Ok? Mas que ela, se der 450, ela vai estar normal também. Normal também. Eu só disse que ela pode apresentar um valor mais baixo e é tudo certo. Mas não significa que ela vai apresentar um valor mais baixo. Ok? Então agora vamos começar as medidas. Pode falar, Marlon. Vai lá. A1, OL. Então vejam, ó. A1, OL, ok? E6. Silêncio aí, pessoal. E6. A, B, C, D, E. E1, E2, E3, E4, E5. E6. Quanto? 0. 0. Próximo. É. O quê? Eu acho que não. Foi um igual aqui, ó. Que isso, mano? É. A3. A3, OL. A1, A2, A3. Tá aí, ó. OL. Próxima. É. B1, OL. Que anotação é essa aí, Joe? Não, foi mal. B1, OL. Próxima. Tô lembrando de baixo. B1, A4, 450 ou OL. A1, A2, A3, A4. Tá lá, ó. 650, ok. Certo. Próxima. É. C1. Isso. 450 OL. ABC. ABC1. Tá aí, ó. Oito- C1. Tá alterado, né? 857. Essa é a qual? C1. C1. Tá indo para esse camarada aqui, ó. Beleza. Marca um xizinho nela aí pra gente ficar atento nela. C1 é. Depois, D1, OL. A, B, C, D, 1, OL. Ok. G5. OL também. A, B, C, D, E, F, G. G1, G2, G3, G4. G5, OL. Próximo. A6. 450. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Tá aí. B6. 800, espera aí. Ah, tá. Ó. Agora fica atento aqui, pessoal, olha. Tá vendo que a A6 deu 800? Ah, é uma falha? Porque o resistor de um carro. Não, o carro não. Tem a resistência. E ali não me falou o valor da resistência, certo? Então basta eu conferir agora o valor das outras malhas que tá igual a ela. Se todas dão o mesmo valor, tá tudo certo. Ok? Então agora, ó. B6. Lá, né? B6. B1, B2, B3, B4, B5. B6. Tá lá, ó. Mesmo valor. 800. Então, ou seja, de fato é devido à resistência. Depois, A5. A1, A2, A3, A4, A5. Todas têm que dar o mesmo valor, ó. Olha lá, 800, ok. C6. C6. Não, B5, velho. Nós anotamos para ficar mais fácil, tá ficando mais difícil. A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5. 800. Agora é C6. A, B, C. C1, C2, C3, C4, C5, C6. 450. Ok. Depois, D6. Agora todas essas quatro tem que estar para o mesmo valor, que está indo para o mesmo bloco. Então, ó, D6. A, B, C, D. D1, D2, D3, D4, D5. D6. Tá aí. Agora é C5. A, B, C. C1, C2, C3, C4. C5. Ok. Agora D5. A, B, C, D. D1, D2, D3, D4. D5.
ok? FC. Agora são os terras. Acho que o múltiplo não, mas o múltiplo. F6, A, B, C, D, E, F, F1, F2, F3, F4, F5, F6, 0. A2, não. A2, 0. F4, A, B, C, D, E, F1, F2, F3, F4, 0. C2, A, B, C1, C2, 0. F3, A, B, C, D, E, F1, F2, F3, 0. B3, A, B, B1, B2, B3, 0. C3, A, B, C1, C2, C3, ok. D3, ok. D4, ok. E4, ok. E5, ok. Agora G4, OL, A, B, C, D, E, F, G, G1, G2, G3, G4, OL. Agora E1, 450, A, B, C, D, E1, 367, ok. G1, A, B, C, D, E, F, G1, aí está. F1, aí está. G2, G1, G2, aí está. G3, aí está. Agora E2, OL, A, B, C, D, ó, A, B, C, D, E1, E2, OL. Agora F2, A, B, C, D, E, F1, F2. Tá lá, ó, 244, tá vendo? Ó, 1.8. AP. Certo. A B2 tem que dar igual também. É igual o quê? 200 e... Não, Ah, não, é só ela mesmo. só ela. 450 B2, 450. F5, A, B, C, D, E, F1, F2, F3, F4, F5, ok. E3, 450. A, B, C, D, E1, E2, E3, aí está. B4, A, B1, B2, B3, B4, 450, ok. C4, aí está, 486. G6, A, B, C, D, ó. A, B, C, D, E, F, G1, G2, G3, G4, G5. G6, ok. Agora D2, A, B, C, D1, D2. Ok. Então, ou seja, Só a única que é a C1. a única que é a C1, né? Que deu alterado. Não. Ela põe as linhas lá. Não, não. Deu Não, certo. deu alterado. Não, mas ela não tinha resistência? Não, É A6 quando começa a resistência, que C1 é antes. C1 vai para o circuito aqui, ó. O 3002. Vai para esse circuito aqui do lado. Ok. Só que isso aqui, pessoal, é uma linha que está indo para esse filtro pretinho aí, ó. E esse camarada aqui, ele faz parte da linha de antenas, ó. Não tem contato com terra, né? Não é que tem contato com terra. Ele tem uma bobina, né? Não. É que ele faz parte da linha de antenas. Ou seja, antena, falha de antena, meu Wi-Fi teria que ligar. E só não iria achar rede. E o meu Wi-Fi não liga. Então essa não é a minha falha. Então, na verdade, para o Wi-Fi não ligar, eu não achei falha nenhuma. Eu tenho todas as alimentações, eu tenho a frequência, eu tenho terra e tenho comunicação. Então, ou seja, minha falha não é por antena, eu estou com falha de sinal, a falha do Wi-Fi não liga. Então, até agora, eu desconfio do próprio do próprio circuito integrado. Então, ou seja, o circuito integrado que eu preciso para substituir aqui É o A14, deve ter muito aí. Vai optar por substituir antes de testar os dados? A CIDC tem. Oi? Opta por substituir antes de testar os dados? Por que antes de testar os dados? Nós já não testamos dados? Já matou muito, hein? De que? A14? Na A14 lá pode falar. Se eu tiver muita placa de A14 fora de sacanagem, é 3. Porque antes eu não fazia processador, o pessoal me vendia e eu matava. Processador não fazia memória. S612. O
nome do circuito. Vem aqui na lupinha. Tem alguém com sucata aí do A146? A145 já, Júlio? Se o moderno tiver, Não acertou ontem, cadê? Vem, professor, qual é que vai dar aí? tinha um aqui, não tinha não? 602, 612. 12. Porque esse que eu liguei ontem, ele é o 5G, entendeu? Geralmente. Ou é o 4G, quer dizer. Mas aqui é o 5G. É não, você 4G também. O 4G. Essa aqui é 4G. Aí, ó. A12 tem, A 12 aqui, A13. É só o que tem aqui. Acho que é a 12. Mas geralmente mesmo. A12, A14. Tudo mesmo celular, 12, da 13, Às vezes liga, às vezes fica Ele compartilha a mesma ideia. tudo é isso. Vai ser uma casa de bola. Já achei já. O A12 para 14. Então, pessoal, olha, faltou alguma linha do circuito pra gente medir? Não. Isso aqui é uma análise, cara. Medir todas as linhas. Tudo que pode medir aqui nós medimos. Não faltou nada. Tá vendo, mano? Que negócio de flow. Gasta meia hora fazendo esse trabalho aí. Professor, eu acho que se eu fizesse o Leflon, não tava com o senhor. Não é, a gente tem certeza. O professor tem que me quebrar todo dia isso. O cara sabe o padrão do valor, não vai pra nada não. Amanhã, na hora que a gente pegar os que não ligam, os que é seu, eu vou fazer tudo os reflow na CPU. Se não funcionar, a gente passa pro próximo. Ele resolve. E funciona, tá? No YouTube ensina assim, é tão fácil. Não é? É, vale, não foi feito. Agora ele tá dando. Do jeito que Ele tá quer aí. vender tanto que agora ele tá dando curso de multímetro e de fonte de bancada. Como deu curso, multímetro e fonte de bancada, no vídeo que ele fala. Ele só ensina a ligar a fonte. Aí tu pega esse cabo, bota aqui, aí tu liga, voltar. Esse programa você ir lá, voltar, e esse mundo também. Olha, não boto nome de Todo meu curso por apenas R$100. Só te dá umas esferas tão uniformes que ele vai fazer nem mais nada. Tá ligado? Bateria. Tá fazendo não, mas sendo pequeno assim sai com Pega muito rápido. E quando é pequeno assim não. Não, ali as bolas saiu muito perfeitinha. Fala assim, pessoal, ó, quem tirou você foi eu, tá? É, Ó, gente, quem tirou você foi eu. Não vou garantir de você. exatamente. Não façam o que eu estou fazendo, façam o que eu falo. Isso aí, exatamente. Só tirar e botar. Aí faz conta de 3 pau e bota no café. Pega a referência da O estação. professor vai falar assim, ah, mas o professor fez, foi tão fácil. Estou fazendo aqui, tá dando errado. O serviço vai custar 7% do valor da estação de trabalho. Daqui um dia o Cicel está dando aula de charge, daquele carregamento lá de charge. Vai dar aula de charge, depois aula de estação de solda, aula de alicate, o alicate que você tira a habilidade, O professor está perdendo dinheiro nisso aí, né? aula de alicate, Não, você tira a professor. habilidade. Você passa a aula de como abrir a habilidade para o alicate, você fazer os vídeos igual a sessão. Mas, pessoal, você faz o que importa aí para você. Ó, primeiro você pega o alicate com essa mão, com esse dedo, você segura ele. 1 hora de aula, professor, e vem de novo. E a galera que não sabe, iniciante ainda, ele acha Compra massa na guinha. hora, você compra. Acha massa guinha. Meu funcionário mesmo lá é fãzão dele. Eu falei, tu é doido, mano, vem de noite de casa. Aí tu viu aquele vídeo lá que ele ensinando como é que tira. Aí tu começa a fazer vídeo e vende pro teu funcionário. Ele assiste vídeo dele lá de Cara, 30 comprar um minutos. curso voltado só a multímetro, cara. O cara comprar um curso voltado só a multímetro. Vai ajudar ali, eu falo assim, mas 60 minutos. Vai ser um monte de cara aqui, mais que isso aqui,
Ele já escaneou aquela placa todinha para poder te explicar. Já sabe todinho disso bem. O professor que é o mesmo. O dia que foi mostrar um defeito com a placa do A21S no Instagram dele. Aí eu vou passando, achei o. Quando eu abri lá a placa do A21S, já tava só o fluxo, só o. Já tinha verificado que ela fazendo Do jeito que vai, não para deixa poder voltar no modelo lá. Então você vai com o botão, né? Ele manda o meu, Tudo é de botão. Eu não, no meu Aí só para poder postar, se Deus se não desse certo. Pode entrar com as duas opções. Agora a molecada está começando. E ele vem. Ei, a molecada faz assim, ó. Porra, 10 mil. Mas é o a hora tem uma pastazinha de celular. Você que quer ganhar de 5 mil a 10 Qual mil um vezes? deles desbloqueou A molecada 10 mil, 5 mil. Você sabe. Esse pessoal assim, ó. Mas aí tá perto do telefone, com ela deve dar. Eu paguei 20 reais em cada página. Ah, não. É um preconceito específico. Então, ó, vamos testar. X3 igual a gente. Vou dar uma dica aqui rápida. Não liga, reflou na CPU. Entrega do cliente e recebe o dinheiro. Vai meu cliente o mercado. Pode ver, né? Pode ficar perfeito. Aí o cliente volta pro X3 e ele fala assim, bicho, eu reparei que era alguma só desfio. Vou fazer aqui de novo, só um minuto, não vou cobrar não, mas ó, o reflou, tem tudo já pra ele. Eu falei de novo para casa lá, não tem garantia. Testões USB. Garantia não. Eu não falo não, eu quero fazer manual. Por que isso? Olha lá. Wi-Fi ativo pra ele. O endereço MEC voltou? Oh, recebe a criança. Já temos aí todas as redes. Reflow. Qual que foi o importante aqui? Ah, professor, poderia ter trocado sem fazer tudo isso. Poderia. Mas aí a análise não era perfeita, né? Exato, como eu disse, o interessante da aula é você aprender a análise. É sorte. Você trocar e funcionar é sorte. E não análise. Porque aprender a análise, exatamente. Dessa forma que nós fizemos, nós medimos tudo. Igual eu falei com você, cara, se tá tudo aqui, impossível não funcionar. Tem que funcionar, cara. Não tem como. A gente faz a CPU, faz uma memória, faz tudo, mas analisar que é o mais complexo. Exatamente. Então, ou seja, seguimos o passo a passo de análise e tá aí, ó. Já? Ok. Da hora. Beleza? Então é isso, tamo junto. Valeu. É, professor? E detalhe, cara, olha. Nós demoramos, olha.